Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso A Magia das Velas. Hoje a gente tem uma aula muito especial, que é uma aula de encerramento, mas não fique triste, porque a gente ainda tem muita coisa para visualizar ao longo dessa aula, tá? Eu sei que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, a gente fica um pouco inseguro, né? Ah, que pena, acabou, mas é legal. Eu acho que a gente tem que aprender sobre tudo na nossa vida, inclusive a finalizar, para que o nosso curso mantenha-se robusto, né? Lembrando sempre que o acesso às aulas ele é vitalício, então todo o conteúdo que a gente distribuiu aí ao longo dessas 4 semanas, vocês sempre vão poder rever. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre magia das velas, vocês sempre podem me buscar para tirar lá no grupo, tá? Então é bem tranquilo. Mas bora lá. Quando a gente fala de magia das velas, alguns aspectos, né, são muito importantes. Alguns que a gente já visualizou e hoje a gente vai estar revisitando esses aspectos. Primeiramente, a vela, ela está muito associada a algumas características importantes, né? Você enxerga a vela na maioria dos cultos, principalmente os cultos tradicionais. Então, por exemplo, quando você pensa na Igreja Católica, lá no altar tem uma vela acesa. Nos rituais de batismo, você tem uma vela. Nos velórios, você tem uma vela. Nas simpatias da sua avó, das pessoas, tem a vela como elemento. A vela está representando ali o contato com o sagrado, tá? A vela, então, ela faz parte dessa conexão com o plano espiritual, com o mundo espiritual. Então, toda vez que uma vela é acesa, né, você traz esse aspecto de espiritualidade. Principalmente, né, na nossa era moderna, onde a gente tem as luzes artificiais aí como um elemento comum, né? Então, hoje em dia, todos vocês que estão me assistindo têm luz elétrica em casa. Só que até pouco tempo atrás, e eu, por exemplo, que venho da zona rural, eu convivi com pessoas, pessoal, que de fato não tinham luz elétrica em casa. E as velas eram usadas para quê? Para trazer iluminação. E isso é um ponto que a gente tem que salientar quando fala de magia das velas. A vela, ela traz o quê? Ela traz luz. A vela traz o quê? Clareza, tá? Esses atributos da vela é muito importante. Dentro da magia, o que aquele elemento traz é justamente a magia que a gente faz. Só que a gente não percebe isso. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você encanta um perfume, a gente aprendeu na última aula a encantar um perfume, né, na força de pombagira. O que o perfume faz? O perfume, inicialmente, ele traz um aspecto, um aroma agradável, ele faz com que a sua impressão seja notada. Então, por exemplo, quando uma pessoa perfumada chega num ambiente, todas as pessoas notam, né? De certa forma, a energia dela atinge outras pessoas. Então, toda vez que você usa um perfume numa magia, o que você está fazendo? Você está trabalhando a energia da atração, você está trabalhando a energia da beleza, da sensualidade. E aí, automaticamente, você vai expandindo esse leque. Todas as divindades que trabalham com beleza, a gente pode oferendar um perfume, ou pode encantar um perfume na força delas. Só que a gente esquece, às vezes a gente lê lá um ritual, usa determinado elemento, e não para pensar que o próprio elemento em si já é um ato mágico. E é aqui que eu quero despertar essa consciência para vocês. Magia não é uma coisa separada da realidade. Magia não é uma coisa específica. Magia não é uma coisa sobrenatural. Você faz magia todos os dias e nem percebe. O que diferencia um bruxo, um mago, um espiritualista de uma pessoa comum é a consciência do ato mágico. Porque magia é mudança. E quantas coisas nós mudamos ao longo do dia? Seja na nossa casa. Por exemplo, quando você está sentindo que a parede da sua casa, ela, não sei, essa cor está muito apagada, ou essa cor está muito suja, está muito fosca. Acho que eu vou pintar de azul. Isso é um ato mágico. Quando você traz essa mudança, é intuitivo, você entende que aquela parede, a cor dela não é uma cor que está te trazendo um bom resultado emocional. Quando, por exemplo, hoje eu não estou querendo chamar muita atenção, hoje eu não quero, acho que eu vou usar uma cor mais básica. Você vai lá e coloca um preto. E às vezes é intuitivo, tá, gente? Às vezes você acorda de manhã, abre o guarda-roupa para ver que roupa que você vai usar no dia e pega a cor preta. E aí, se você fazer um paralelo com o que você sente naquele dia,
naquele dia você não quer contato. O que o preto faz enquanto roupa? Ele bloqueia a sua energia. O preto, ele te isola energeticamente falando. É por isso que muitas pessoas utilizam o preto, por exemplo, algumas profissões como juiz. Porque o juiz, ele não pode ser influenciado. O juiz, ele tem que manter ali a percepção, a energia dele neutra. Por isso que certas profissões a gente utiliza o preto predominante. Por isso que numa gira de Umbanda a gente utiliza o branco, porque você tem que se conectar com a gira, você tem que se conectar com aquela energia que está sendo proposta, que está sendo dispersa para você. Então, a magia, gente, ela é um ato do dia a dia. Então, se você está fazendo uma magia das velas, entender que o que a vela traz? Clareza, iluminação. Então, quando eu acendo uma vela para o anjo de guarda de alguém, eu estou trazendo luz, eu estou trazendo clareza, eu estou trazendo entendimento. Ao mesmo tempo, vamos expandir isso um pouquinho mais. A luz, ela afasta o quê? O escuro. Quando você acende uma luz, as trevas se retraem. Então, quando você acende uma vela para alguém, e aí entenda trevas agora como o mal, todos os tipos de mal, a inveja, a magia, os sentimentos negativos. Então, você está afastando o mal da vida daquela pessoa. Então, quando você acende uma vela para você, quando você acende uma vela para alguém, é isso que você está fazendo. Principalmente quando você acende a vela, por exemplo, para o anjo de guarda daquela pessoa. Então, a vela, então, ela traz isso. A vela é uma porta para o mundo espiritual e ela abre um portal, tá? A vela, quando você acende uma vela, e aí entenda que a vela é o telefone com sinal. A sua mente é o que vai discar o número, que vai definir para onde você vai, a quem você vai invocar, a quem você vai atrair. Por isso que sempre, a gente nunca acende uma vela pensando na morte da bezerra. A gente sempre acende uma vela com um propósito firme na nossa cabeça, tá bom? Continuando, então, o nosso processo. Você acendeu a vela, beleza, bonitinho, né? Teve essa conexão. Você não pode mudar essa vela de lugar. E é por isso que, antes do ritual, né, a gente tem que estar com tudo preparado. Quer ver uma coisa horrível quando você vai fazer qualquer tipo de magia, seja as que a gente aprendeu aqui ou as magias que você for fazer, é você parar o seu ritual para ir lá na cozinha buscar alguma coisa que você esqueceu. Parece que é bobeira, parece que é pequeno, mas você quebrou praticamente a força do seu ritual. Pegou no fone. A gente mandou assistir toda vez. Então, mas ela não foi dessa vez. O que acontece? Parece que você quebrou a força do seu ritual. Você quebrou aquela conexão que você estava levando até ali. Por quê? Porque o ritual, gente, você, primeiramente, é o elo de conexão de todos aqueles elementos. É o que vai fazer com que aquela energia se funda e seja levada a algum lugar. Porque você é o representante de Deus na Terra. Quando, por exemplo, você tem ali a imagem do mago no tarô, vou pegar aqui rapidamente para mostrar para vocês. A imagem do mago, só para mostrar uma coisa aqui para vocês importante. Nesse tarô aqui é a imagem da bruxa, que eu acho que é bem legal. Quando você tem a imagem da bruxa, ela é o quê? Ela é a deusa agindo. Então, o que vai fazer? Você lá no seu ritual, você tem cristal, você tem uma bebida, você tem velas. O que vai fazer com que todos aqueles elementos distintos se juntem energeticamente é você. Então, se você sai, você desconectou tudo, quebrou tudo. É como um balde de água que estava parando e você virou ele. A energia já caiu. Então, antes de um ritual, veja se tudo que você precisa vai estar ali, para evitar sair daquele ambiente, tá? Então, você tem que estar preparado para isso. Aonde que essa vela vai ficar? Essa vela vai ficar no caldeirão? Você vai acender essa vela no meio do caldeirão? Beleza? Você vai acender essa vela em tal lugar? Porque uma vez que você acende ela e firmou, você já não vai mudar ela dali. Porque ela começa, segundos depois de acesa, a acessar a dimensão espiritual. E aí vai abrindo, gente, num formato de uma vagina mesmo. Vai abrindo um portal, né, no formato que vai, e através daquele portal, seus pedidos vão chegar àquela egrégora, àquela divindade. Através daquele portal, as energias de lá vão vir para cá. Então, isso é muito importante da gente entender.
A vela, né, como essa vela que a gente está visualizando, ela é um ritual em si. Então, uma vela que você acende, ela já tem todas as energias ali. Eu estou fazendo isso que é uma grande revisão, tá, gente? Que eu estou trazendo hoje, além de alguns rituais que eu vou ensinar para vocês para a gente finalizar. A vela é um ritual. Então, por exemplo, uma vela rosa aqui. Com essa vela, eu consigo fazer um ritual de amor. É claro que existe a lei cósmica da troca e movimentação. O que é a lei da troca e movimentação? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha, que dedica ao seu trabalho 1 hora por dia e uma que dedica 8 horas, qual das duas provavelmente vai ter um resultado melhor? Aquela que dedica 8 horas. Porque ela se dedicou mais. Se você planta 1 grão de feijão e se você planta 10 grãos de feijão, qual provavelmente vai colher mais? O que plantou 10. Então, é claro que se eu vou fazer um ritual de amor. Se eu colocar mais elementos, é claro que o efeito vai ser mais rápido, vai ser mais intenso, mais perceptível. Mas uma vela rosa dessa aqui pode ser ótima para o amor. Eu, no dia a dia, principalmente, como eu tenho uma agenda muito agitada de cursos, atendimentos, eventos, e a vida pessoal, então eu não tenho tempo de fazer muitos rituais. Eu tenho que me programar, às vezes, para fazer certos rituais. Mas todos os dias eu acendo uma vela, dentro daquele padrão energético que eu preciso naquele dia. Então, por exemplo, estou sentindo que a minha relação ela não está muito legal, eu sinto que a gente está perdendo um pouco aquela conexão, vou lá, besunto uma vela rosa em mel, acendo e peço que o universo traga aquela energia de amor, harmonize a minha relação. Ou, por exemplo, estou sentindo que a minha saúde não está lá aquelas coisas. Eu estou um pouquinho mal, vou lá, pego uma vela verde, né, imanto ela, às vezes num óleo de coco ou num óleo próprio para a saúde, que eu encantei, e peço ao universo saúde para a minha vida. Estou sentindo, por exemplo, que eu estou sem energia, estou desvitalizado, acendo uma vela laranja. Estou sentindo, por exemplo, minha cabeça está muito confusa, acendo uma vela azul clara. Então, é um tipo de ritual pocket poderoso que você consegue fazer com facilidade, tá? Então, isso é muito legal. Principalmente porque o meu elemento natural é o fogo. Então, eu gosto de trabalhar com o elemento fogo no meu dia a dia. A vela, ela concentra os 4 elementos. Na chama, você tem o próprio elemento fogo. Né? No ar, que alimenta o fogo, que nutre o fogo, você tem o ar. Na cera, né, você tem ali a água, na cera, no pavio, você tem a terra, você tem, então todos os elementos estão ali juntos ali. Então quando você acende essa vela intencionada, você tem um ritual pronto que está direcionando ali. Esse é o poder de uma vela. Então isso é importante que fique claro. Tudo no universo está conectado, tá? Então algumas coisas a bruxa ela precisa entender, tá? Então por exemplo, a lei de troca e movimentação, que é essa lei que eu falei com vocês de troca. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. E isso em todos os sentidos. Quanto mais negativo você é, mais desgraça você atrai para a sua vida. Quanto mais, por exemplo, você se dedica à sua relação, melhor a sua relação é. Aí até algumas pessoas que, às vezes, por algumas experiências particulares, podem dizer assim, não, Gilberto, eu me dediquei tanto a uma relação e essa relação não deu certo. Aí aí se a gente for honesto, e a bruxa sempre tem que ser honesta, principalmente com ela mesma, você para e pensa, será que você se dedicou à relação ou você se dedicou ao seu ego dentro daquela relação? Mas qual que é a diferença de uma coisa e outra? É simples, você não percebeu que o outro não estava na mesma sintonia que você? Porque você estava entregando para quem? Se o outro não estava recebendo aquilo ali. Então, isso é muito importante. Quando a gente entrega para a relação, você está realmente tão entregue que você está percebendo o movimento do outro. Só que, às vezes, eu percebo muito isso. As pessoas falam assim, nossa, eu dei tudo naquela relação, eu me doei, eu me entreguei, e o outro ainda fez isso e isso comigo. Então, você não se entregou para aquela relação. Você se entregou para o seu achismo, porque a relação é feita de 2. Você não percebeu como é que o outro estava, você não sentiu a demanda do outro, você não sentiu o que você entende? Então, troca e movimentação é isso. Agora, se o outro também está disposto, se é uma relação, e se você dá, você pode ter certeza que essa relação ela vai florescer. Como tudo. Então, essa é uma lei cósmica, tá? Que fique claro para qualquer... Isso é uma coisa que vocês vão usar na vida.
outra lei que quem trabalha com a magia das velas precisa compreender, que é a lei da sincronicidade, que é a lei da conexão. Tudo está conectado. Todas as coisas está conectado. Tem lá, por exemplo, né, a teoria do caos, que diz que o bater de asas de uma borboleta gera um tufão no outro lado do mundo. Não é bem dessa forma, mas tem a sua realidade. Tudo está conectado. Só que essa conexão ela vai se dar para quem tem olhos para ver. Ela existe, ponto. Mas se você tiver, é o que Jesus falava, do olhos para ver. O espiritualista, ele está a todo tempo conectado com Deus, com a natureza, com o próximo, com a realidade, tá? É por isso que muitas correntes esotéricas fixam muito na ideia do viver o aqui e o agora. Porque quando eu estou vivendo aqui e agora, eu estou conectado com o momento presente. E aí já vai fazer sentido essa coisa da conexão. Então, se eu tenho olhos para ver, se eu estou percebendo o presente, se eu entendo que tudo está conectado, eu entendo, por exemplo, que se eu acendi essa vela, para a minha relação, vou pegar uma outra cor para fugir um pouquinho dessa coisa de relação. Então, vamos lá. Eu acendi essa vela aqui para me proteger de inveja, por exemplo. A cor vermelha é ótima para trabalhar quebras de inveja, tá, pessoal? Então, eu acendi essa vela aqui para me proteger. E aí eu percebo que essa vela chora demais. Tem uma relação entre esse movimento da vela chorar e esse movimento e o que está acontecendo na minha vida energética. E por que tem essa conexão mais fortalecida? Porque no momento que eu conectei, que eu fiz com essa intenção, eu conectei, eu amarrei energeticamente essa vela àquela situação. Então, se foi uma vela para a relação, se foi uma vela para o meu ambiente de trabalho, se foi uma vela para a minha saúde, a partir do momento que eu me conectei, que eu conectei aquela vela, ou quer que seja, pode ser outro oráculo. Por exemplo, quando eu estou ali no meu baralho cigano, e eu, por exemplo, por isso que a gente fala da pergunta ou do tema, porque aí você conecta os arquétipos do seu baralho àquele tema. Há uma conexão, há um emaranhado quântico, um emaranhado energético que vai trazer essa resposta. E é por isso que a gente consegue fazer aquilo que a gente já aprendeu, que é fazer a interpretação dos recados através da chama, através da cera, através do pavio. Porque você conectou, você emaranhou energeticamente a vela. Então, a vela passa a ser um espelho. Só que aí vem uma outra questão, que é do olhar, do meu olhar. Eu preciso me entender. Quando olhar, entender o significado. E é aquilo que a gente visualizou, né? Então, por isso que a gente consegue. Se você quiser usar a seromancia ou usar, por exemplo, a leitura nas chamas, né, no fogo, que aí, gente, quando você olha o fogo, nós chamamos de piromancia. Quando você se concentra na cera, a gente chama de seromancia. Quando você usa a vela, você acaba concentrando os dois. Mas quando a pessoa usa só o fogo, é piro. Quando ela usa só a cera, é cera. Mas aí aqui na vela você vai fazer as duas leituras em conjunto, tá? Então vamos lá. Algumas questões. A vela chorou demais, Gilberto. O que é esse choro, né? Ele vai aparecer principalmente em duas situações. A primeira delas, quando há muitos blocos energéticos atrapalhando aquela situação, aquele pedido. O que são esses blocos energéticos, Gilberto? Você faz um ritual de prosperidade usando uma vela dourada, porque eu adoro vela dourada. A gente acha que a energia dourada é maravilhosa. Você faz ou o amarelo, que é mais comum de vocês encontrarem. E aí chorou demais. Aí você pode entender que dentro da sua linha de prosperidade tem blocos energéticos. O que são esses blocos? A vida, ela é fluida. A lei da vida é ser fluida. As coisas, elas fluem, elas se movimentam. A vida é como um rio, tá? O Dharma, que é o fluxo natural das coisas, inclusive é um grande rio cósmico, tá? A vida é um rio. Então, ela é fluida. Só que certas situações geram blocos. O que é esse bloco? É esse condensamento energético. É quando essa fluidez é como se fosse uma água. Vou pegar uma água. Como se tivesse um bloco de gelo. Vamos pensar assim. A água condensou e virou gelo. Esse gelo atrapalha a fluidez, atrapalha o movimento.
Isso é bloco energético, tá? E o que gera blocos energéticos, Gilberto? Várias coisas. Então, por exemplo, uma magia que foi feita para amarrar os seus caminhos financeiros gera um bloco. Por exemplo, crenças limitantes que você tenha sobre o dinheiro, maldições de família, obsessões. Outra coisa que pode trazer um bloco energético para a sua vida financeira, por exemplo, dinheiro ilícito. Por exemplo, se você tem ali se você roubou um dinheiro de alguém, ou se o seu dinheiro, por exemplo, ele vem de uma fonte como o tráfico. Junto com aquela energia do dinheiro, vem um bloco energético. Ou aquele bloco se forma pela sua mente ou pela mente de outra pessoa. Então, quando se acende a vela e o fogo tem o poder de transmutar, essa é a função primária do fogo, transmutar, então, automaticamente, ele representa esses blocos sendo trabalhados através desse choro. Tá? Então, quando a vela chora muito, é sinal que há muitos bloqueios, muitos blocos energéticos dentro daquele universo para qual você acendeu aquela vela. Então, isso é importante de vocês entenderem. Outro ponto, tá? Ainda dentro desse universo de blocos, ainda dentro desse universo, que é comum a vela chorar. A vela, principalmente quando é uma vela que você oferendou para o anjo de guarda de alguém ou para o seu anjo de guarda. Porque o que é esse anjo de guarda? Ele é o seu mentor? Não. Ele é um anjo mesmo? Também não. Quando a gente fala anjo de guarda, a gente fala é um mistério, que é a sua conexão com Deus. É a coisa mais íntima. Por isso que a gente fala que o anjo de guarda nasce junto com a gente. Porque é essa conexão. Então, quando a pessoa chora muito, ela está muito triste, ela está muito carregada emocionalmente, é comum essa vela que está conectada a ela chorar bastante. Então, essas duas situações acontecem quando a vela chora muito, tá? Então, só para vocês entenderem. Outra coisa que acontece muito, a vela de 7 dias queimou em 3. A vela que dura 3, 4 horas queimou em meia hora. O que isso significa? Aí, vamos fazer uma comparação. Quando a terra está muito seca e chove, não dá nem enxurrada, né? Porque não dá tempo. A terra ela ficou muito tempo seco e as primeiras chuvas. Não dá nem barro. Por quê? Porque toda aquela energia foi sugada para a terra, porque a terra estava carente daquilo. Então, quando você acende uma vela para uma situação específica, e aquela situação está assim, cobrando muita energia, ela vai devorar aquela vela. Esse é o processo. Aquela situação, aquela área, suga toda a energia da vela. E isso representa a vela queimando mais rápido do que ela deveria. E aí, quando isso acontece, o que você faz? Você acende outra vela na sequência. Porque aí, até essa vela voltar ao movimento normal. Porque aí já sugou toda a energia, vai ter espaço para transmutar, tá? Então, quando que a vela queima muito rápido, Gilberto? Quando aquele aspecto que está sendo trabalhado demanda muito, tá sem energia. Então, por exemplo, às vezes uma relação que está assim, brigando demais, que assim, precisa urgente de um socorro, às vezes a sua vida emocional, a pessoa que está depressiva, ou, às vezes, por exemplo, uma vida financeira onde a pessoa está na pindaíba mesmo, está escasso demais. Então, toda aquela energia é tragada, é sugada de uma vez só. Isso acontece. Você acendeu essa vela, e a vela ficou queimando assim, você quase não vê a chama. Isso acontece muito, tá? Às vezes, assim, você acendeu a vela tá aquela chama pobrezinha, coitada, pequenininha. O que isso significa, Gilberto? O fogo, ele está muito associado à nossa energia. O fogo é uma energia térmica. E tudo está conectado, tá? Então, aquela chama pequenininha que não cresce de jeito nenhum, das duas, uma. Primeiro, ou você não colocou energia suficiente naquele processo, está pensando em outra coisa, se desconcentrou na hora do que você estava fazendo, o ambiente que você está não é um ambiente propício para aquilo, o ambiente está muito carregado, o ambiente está dificultando, que isso é uma outra coisa que a gente tem que deixar muito clara também, tá, gente? O ambiente, ele é muito importante na hora do ritual.
Por quê? Porque o ambiente ele é cheio de coisas. Que às vezes a gente pensa assim, eu vou colocar ali um citrino, vou colocar ali uma vela dourada, vou fazer um ritual de prosperidade. E aí, naquele ambiente, tem N outras coisas. Tudo aquilo está conectado com o seu ritual. Então, o ambiente, antes do ritual, tem que fazer todo o preparativo para o ritual. Limpar. Então, por exemplo, acender incenso alguns minutos antes, fazer uma oração, fazer uma limpeza, uma defumação, um banimento, para que aquele ambiente... Porque, às vezes, você não faz isso e acende a vela, o ambiente é tão carregado que ele não permite que aquela energia flua. É como se se as trevas fossem tão densas naquele espaço que não permitisse que a luz fosse para frente. O ambiente vai criando paredes, blocos energéticos que impedem o seu ritual. Então, se a vela está queimando muito devagarzinho, quase que você não vê a chama, perceba se você doou energia suficiente ou se você, por exemplo, se o ambiente não está com esses blocos. Se você acende, por exemplo, a de anjo de guarda, tem ainda uma terceira possibilidade. Pessoa sem energia, sem vigor, sem força, desanimada. Aí você vai ter que repetir esse ritual de acender vela com anjo de guarda até a vela queimar normalmente. Acendi a vela e a vela apagou. Mais um sinal de que o ambiente tá muito carregado. O máximo de vezes que você vai acender a mesma vela é 3 vezes. Se não acendeu, quebra aquela vela e pega outra. Outra coisa que pode estar acontecendo. Estou acendendo a vela está apagando. O meu pedido, qual é o meu pedido? Porque às vezes pode ser a minha espiritualidade me dizendo para não fazer aquilo, ou para não pedir aquilo, ou que aquilo não é para mim. Então a gente também tem que estar aberto, por mais que eu fale assim, olha, a vela apagou o ambiente que está carregado. Pode ser também uma outra coisa. Então esteja aberta também às condições, esteja aberta também às possibilidades, tá, que surgem aí ao longo do caminho. Então, beleza. Essa vela foi, apagou, acende no máximo 3 vezes, tá? Essa vela, Gilberto, soltou muita fumaça preta. O que significa isso? Geralmente, trabalho, ou não digo necessariamente trabalho de magia, negatividade, vamos falar assim que é melhor. O fogo está transmutando, essa é a função do fogo. Né? Quando o fogo chega num ambiente, ele queima tudo, e ele reduz tudo. Né? O fogo ele só deixa aquilo que realmente é sólido. Tudo que é superficial, tudo aquilo que é pequeno, o fogo queima. Então, na nossa vida, quando você acende uma vela para uma situação, é o que ele vai fazer? Ele vai deixar só o que é essencial. Só a linha, por exemplo, você acende uma vela para a sua linha amorosa. Ele vai manter a linha amorosa. O que for o seu ego, os seus ciúmes, o que for frescura da outra pessoa, o que for trabalho feito, o que for inveja das pessoas, tudo isso vai ser queimado. Então, quando sai essa fumaça preta, é sinal que tem trabalho, tem energia negativa contra aquilo ali. Então, deixa queimar mesmo. De igual forma, se começa a instalar, é muito tac, 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 tac. O que significa? Peleio energético. Então, saiu fumaça, e às vezes pode sair fumaça e fazer estalo, ou um e outro. Começou a fazer estalo, o estalo fala de atrito. Então, o que acontece? Tem alguma coisa espiritualmente que está reagindo àquilo que você fez. Então, por exemplo, aí pode ser um obsessor, pode ser um encosto, pode ser um trabalho que está reagindo, pode ser N coisas, mas tem alguma coisa te atacando ali a intenção do seu ritual, a intenção do seu pedido. Agora, por exemplo, se essa chama da vela cresce, né, fica aquela chama robusta, aquela chama bonita, é sinal que aquilo foi acolhido pela espiritualidade. É sinal que o trabalho vai surtir efeitos muito rápidos, tá? Quando essa chama fica bonita, mostra que o resultado vai vir rápido. Se essa chama, por exemplo, fica azul, presença de seres de alta patente espiritual, anjos, orixás, seres ascensionados, acontece. Quando essa chama, por exemplo, fica vermelha ou amarela, também é um bom sinal. É sinal que há presenças espirituais ali, não necessariamente evoluídas, mas que vão favorecer ali a sua intenção. Isso acontece também. Gilberto, sobrou muita cera. O que é essa cera? São esses blocos, tá? Então, se sobrar muita cera no final, é sinal que tem muitos blocos que foram transmutados.
a sugestão que eu te dou é repetir esse ritual, para fortalecer. O resultado virá, mas é bom fortalecer, porque muito da energia do seu ritual ficou mais concentrada em limpar do que em movimentar. Porque o fogo, ele movimenta e ele limpa. Então, se sobra muitos blocos energéticos, tinha muitos blocos ali atrapalhando, sobrou muita cera, o que significa? Que muito da energia do seu ritual ficou concentrada em limpar. Então, talvez não vai ter um resultado muito rápido ou o potencial máximo que você poderia ter. Além disso, você pode também associar os símbolos que sobram, tá? Então, por exemplo, muitas vezes, já que a vela, o seu ritual está conectado àquela situação que você estava movimentando, aquela situação que você estava trabalhando, então, os símbolos que surgem ali vão dizer para você de aspectos daquilo ali. Então, por exemplo, sobrou uma borboleta, uma nova fase, uma fase de transformação, uma fase de evolução. Por exemplo, uma cobra, traição, raio, discórdia, briga. E aí tem vários símbolos, tá, que podem surgir. E aí vocês vão seguir a sua intuição. E se a sua intuição não te ajudar, você pode buscar alguns dicionários de símbolos, né, universais, para fazer aquela leitura. Mas eu sempre gosto que a gente desenvolva a nossa visão simbólica. Então, apareceu lá um símbolo, tenta você entender o que aquele símbolo pode significar. Tá? No seu coração, o que ressoa? Muitas pessoas me perguntam assim, Gilberto, o que significa sonhar com tal coisa? Símbolos, eles são tanto universais quanto pessoais. E a linguagem do sonho é uma linguagem muito particular. Porque os símbolos que se formam ali são símbolos de histórias que você viveu, de processos seus. O sonho é uma linguagem do universo com você. Então, essa coisa de buscar a interpretação fora, você pode até ter uma noção, mas nunca é o caminho. Então, a mesma coisa serve para a vela. Uma coisa que acontece muito, às vezes, com a vela, é formar umas escadinhas. Parece, assim, umas peles, fica parecendo a pele da gente. É muito comum, assim, dar umas escadinhas, assim, umas escamas. Parece uma escama de peixe. Muito comum, tá? Não sei se já aconteceu com vocês. O que significa aquela escadinha? Significa que vai demorar um pouco. A escada ela não tem degrau por degrau, então é a mesma coisa. Significa que aquilo que você está pedindo vai vir aos poucos, vai vir gradativo. E aí pode ser desde que há muita coisa contrária, até, por exemplo, uma questão de aprendizado. Tem coisas na nossa vida, gente, que a gente precisa entender que só vem quando a gente está preparado para isso. Eu lembro de uma fase, quando eu estava começando o meu desenvolvimento mágico, né, na bruxaria, e eu fazia muito ritual de prosperidade. E eu vivia, assim, a deusa sempre me abençoou muito. Mas eu não tinha abundância, não tinha fluxo. Não tinha movimento de prosperidade. E eu fazendo ritual, vela dourada, vela amarela, banho de canela, banho de louro, queimava louro. Assim, para a prosperidade, eu quis fazer trocentas mil coisas. E eu sabia que aquela energia estava sendo, eu entendia de ritual, mas não, aquilo não vinha. Por quê? Quando veio tudo de uma vez. Porque magia é assim, ela pode demorar. Mas uma coisa é que a magia, ela sempre volta. Tanto a magia positiva que você faz, quanto a magia negativa. Tem muita gente aí fazendo amarração, muita separação, rituais de doença, e nada acontece com ela. Não volta. Sabe por que volta? Porque a energia, quando eu faço um ritual, a minha energia está conectada a tudo que eu fiz, tá? E aí, terceira lei que uma bruxa precisa conhecer, que é a lei da atração, que diz que semelhante atrai semelhante, tá? Então, ó, já vimos hoje a lei de troca e movimentação, né, que é a lei de doar. Já vimos a lei, né, da sincronicidade, da conexão. E agora eu estou explicando a terceira lei, que é a lei da atração. Tudo que o semelhante atrai semelhante. É por isso que uma vela dourada atrai prosperidade. É a cor do ouro, é a cor do sol. Por que o sol está associado à prosperidade? A maioria dos trabalhos é feito quando? De dia. O sol convida ao movimento, à prosperidade, ao trabalho. A cor do ouro é dourada, né?
O amarelo, ele traz esse aspecto para nós de abundância, de prosperidade. Então, lei da atração. O dourado atrai prosperidade, atrai brilho, atrai sucesso. Por exemplo, o Sol, ele não se destaca. Quando o Sol está no céu, todos os outros astros somem. Uma pessoa solar é aquela que se destaca. As outras pessoas não conseguem, muitas vezes, ver outras, só conseguem ver ela. Não é o que isso não é abundante. Por exemplo, se você tem uma carreira, você é professor, você é vendedor. Vamos pegar um vendedor. Um vendedor que está com a energia do sol. As pessoas não vão ver ele, não vão reconhecer o trabalho dele, não vão olhar para ele, vão precisar de alguma coisa, não vão buscar ele. Por isso que o dourado atrai prosperidade. Lei da atração. Por isso que o preto puxa a energia negativa para ele. Porque o preto, né, ele traz esse aspecto sombrio, negativo, parado, frio. Né? Quando você pensa no preto, você lembra do oculto, das mentiras, da falsidade, do mal. Então, ele atrai para ele essa energia. Por isso que a gente utiliza velas pretas para rituais de banimento. Né? A gente aprendeu a passar a vela sobre o corpo para tirar, como a gente já visualizou. Então, isso é a lei da atração. E aí, quando eu faço um ritual, lembra que eu falei que é a minha energia que conecta todos os elementos? Então, se eu fiz uma magia de destruição, a minha energia está conectada àquilo ali. Ela vai, mas ela volta. Por quê? Porque a energia que está envolto naquele trabalho é semelhante à minha energia. Então, ela volta para mim. Então, o ritual de prosperidade que eu fiz, eu emano ele para o cosmos, mas ele volta para mim. Um ritual de amor, ele volta para mim de novo. Uma outra coisa muito legal, faz adoçamento. Por isso que, assim, adoçamento eu falo que não faz mal. Só que tem uma questão. Às vezes você pode ficar mais apaixonado pelo outro. Porque o adoçamento, ele tem uma regra, tá? Que a gente nunca pode esquecer. Tem que ter amor do outro lado. Dos dois lados. De quem faz e de quem está sendo feito. Se não tiver amor, o outro não recebe aquela energia e aquela energia volta para você. Então, você fica apaixonado duas vezes. Entende? Então, o adoçamento, eu sugiro não para trazer alguém que se foi. Eu sugiro adoçamento para você abençoar a sua relação quando você sabe que há uma conexão boa. Você só quer melhorar, refinar. Então, isso tudo fica muito claro para vocês. Então, os símbolos, eles podem acontecer. A vela acesa, ela representa o espírito, a mente e o corpo, né? As três dimensões da vida: espiritual, mental e físico. Tudo que acontece com o corpo da vela, com a cera da vela, fala do seu corpo físico ou fala de uma situação no plano físico. Tá? Então, às vezes, por exemplo, às vezes não é para você, que você acendeu para o trabalho, mas o que acontece na chama, se essa vela parte no meio enquanto ela está acesa, se essa vela chora muito, é alguma coisa que está acontecendo no físico. Agora, tudo o que acontece com a chama é espiritual. Por isso que quando tem no mundo espiritual, no espiritual daquele ritual, tem a presença de um anjo, ela fica azul. Agora, o que acontece com o pavio fala da sua mente. Tá? Então, se esse pavio, por exemplo, se parte em dois, muitas vezes pode falar que você tem dúvidas. Tá? Pode falar que você não está com a sua mente muito focada. Se o pavio está incandescente, acontece, é muito bonito de ver. O pavio ele fica vermelho rubro. Isso é um bom sinal. É sinal de que a sua mente está aplicando energia ali. Se esse pavio parte em dois, pode significar duas coisas. Primeiro, pode significar que você tem dúvidas, ou pode significar que aquela energia está sendo dividida para dois seres. Então, isso pode acontecer, às vezes, quando você está sendo obsedado. Tá? Um sinal claro de obsessão, às vezes, é esse pavio dividir em dois. Ou, por exemplo, se você faz para uma empresa, mas você é sócio da empresa, aquela energia se divide em dois. É claro que a situação também tem que ser levada em consideração. Tá? Mas o que acontece com o pavio está associado à sua mente. Tá? Isso é importante. E a gente também visualizou isso. Tá? A vela, ela é uma coisa produzida em massa. E tudo que é produzido em massa não é que tem menos energia,
mas de certa forma não tem personalidade. Vou dar um exemplo para você. Você tem 50 roupas iguais, calça jeans feitas do mesmo tamanho. E aí alguém chega e fala o seguinte: não gostei não, vou cortar ela ou vou pintar. Qual dessas calças tem mais personalidade? A que foi estilizada, né? Aquela que teve um cuidado maior para fazer. Cuidado é energia. Cuidado é quando eu pinto ela, então tem a energia da tinta, tem a energia da atenção que eu dei, tem a materialização que eu desenvolvi. Então, aquela calça, ela tem uma alma. Vocês concordam que personalidade é próximo de alma? Por isso que quando uma pessoa é muito... Ela tem uma alma que agora entenda como personalidade. A gente fala que ela tem personalidade forte, aquela pessoa assim que, sabe, se veste como quer, ou que tem opinião, bom ou ruim, personalidade que aquela pessoa tem. Então, quando você vai fazer um ritual, a vela o cara fez ela para ganhar dinheiro. Então, quanto mais rápido, menos material ele fizer, melhor para ele. Então, ao usar uma vela, você não quer essa energia despersonalizada. Você quer que essa energia ela seja concentrada. Por isso que a gente, né, sempre que a gente vai trabalhar com velas, a gente vai encantar essa vela. E aí tem várias formas de fazer isso. Uma forma que os ciganos usam muito é essa aqui, ó. Pega um perfume, né? Aqui eu peguei perfume de alfazema. E coloca sobre ela. Na magia cigana, normalmente, a gente não unta a vela. Pode untar? Pode. Mas, às vezes, a gente borrifa um perfume sobre ela. Pode ser o perfume encantado que você fez, ou pode ser o seu perfume pessoal. Por exemplo, em rituais de amor, em rituais de atração, usar o seu perfume é muito bom. Por quê? Porque você... Eu quero que vocês desenvolvam, principalmente nessa aula, a mentalidade do bruxo. Eu quero que aquela pessoa sinta uma conexão comigo. E aí eu conectei esse ritual de amor que eu estou fazendo para Mariazinha. Se eu usei o meu perfume, eu conectei eu, ela e aquele perfume. Toda vez que aquela pessoa chegar próximo de mim e sentir aquele perfume, nós acessamos aquela energia que está lá no astral. Por quê? Quando eu faço uma magia, essa magia ela ganha vida própria lá no astral. A gente chama isso de forma-pensamento. E toda magia é sustentada pelas formas-pensamentos. Por isso que a gente fala de manter a mente firme. Então, eu criei aquilo no astral. Toda vez que aquela pessoa sentir aquele perfume, automaticamente há uma conexão entre ela, eu e aquela magia que está lá no astral. Então, é legal da gente ter essa dimensão. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Pode ficar à vontade para fazer agora. Vou tomar uma água aqui que eu falei quase uma hora direto. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação àquela vela que eu mostrei para vocês, para você, né, para me orientar, eu estou com um pouco de receio porque você me falou em acender novamente nessa lua nova ou a lua cheia. Só que eu estou com receio de acender no mesmo lugar, porque eu queimei o meu armário e eu não fico muito em casa, eu saio muito, enfim. Eu poderia estar com essa mesma intenção, colocando num outro lugar mais seguro? Porque eu tenho um carpete, eu tenho um pouco de receio. Posso dar uma sugestão? Sim. Que eu acho que seria legal para você, que eu gosto muito de acender. Adquira um caldeirão. Por quê? E acende dentro. Por quê? Porque o caldeirão ele vai blindar isso daqui, entendeu? E vai evitar muitos acidentes. Mas pode acender em outro lugar também. Mas eu gosto de acender vela no caldeirão de ferro. Mas nada te impede de acender em outro lugar, não, tá, meu anjo? A gente recomenda que as velas elas sejam acendidas em algum espaço mais elevado, um altar, né? Altar vem de altar e significa local mais elevado. Por quê? As energias de um ambiente, elas também descendem e decaem, tá? Por exemplo, vela para Exu e Pombagira, a gente acende preferencialmente no chão, porque eles atuam no campo vibratório mais denso. E o chão de uma casa é o lugar mais denso, é a energia mais densa de um ambiente. Então, pensa no arco-íris.
né, no espectro de cores. O vermelho é o chão, o violeta é o teto. Por isso que a gente recomenda que vela de anjo de guarda fique mais alto que a nossa cabeça, porque você vai pegar só energias do alto, energias mais elevadas. Por quê? Porque o que é sutil sobe, o que é denso desce. Gilberto, quer dizer então que eu não posso acender vela para Exu num altar? Pode, mas a energia de Exu é muito melhor quando trabalhada no chão e do lado de fora. Como a energia de anjo guarda, não posso acender numa mesa? Pode, mas ela é muito melhor atingida numa altura maior que a sua cabeça, mais alto. Mas lembrando que o altar, onde você trabalha a sua magia, se torna o centro do universo. Então, tudo que você faz naquele espaço, tudo que você faz naquele lugar, torna aquilo ali sagrado. Tá? Então, você pode fazer, mas é legal. Lembre de quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, quanto mais cuidado, melhor. Mais alguma dúvida? Alguém? Alguém quer fazer algum questionamento, algum comentário? Cida está caladinha hoje, Raimunda, Silvana, Elizabeth. Alguém quer fazer algum questionamento sobre vela, sobre o que a gente falou até aqui? Então, vamos lá. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre... Só uma coisa importante finalizar. Então, a gente vai imantar a vela, pode ser imantar com perfume, como eu mostrei para vocês, ou vocês podem imantar também com óleos de origem natural, tá? Óleo mineral não é bom, óleos naturais. E aí pode ser desde o azeite de oliva, até o óleo de soja, o óleo de girassol, até, por exemplo, vocês podem utilizar óleos essenciais, que aí vocês já vão casar com outros conhecimentos que vocês têm. Então, por exemplo, um ritual de prosperidade, quando eu imanto essa vela com óleo de girassol, é ótimo. Agora, vocês podem utilizar óleo de coco, vocês podem utilizar também óleos associados ao que vocês querem. Por exemplo, o mel. Vocês podem untar uma vela para o amor, para a prosperidade, com mel. Vocês podem untar, por exemplo, já ensinei para vocês alguns rituais de atração, onde as pessoas utilizam sêmen, utilizam sangue menstrual para fazer aquela conexão com o aspecto mais sexual. Você pode utilizar, por exemplo, óleos encantados. O que são esses óleos encantados? Você pode pegar um óleo base. O que é o óleo base? Aí pode ser qualquer óleo de origem natural. E vai colocar ervas ali dentro, ou elementos ali dentro, que tem uma vibração que você busca. Eu vou dar um exemplo de óleo encantado para vocês fazerem. E aí, em cima disso, gente, brinquem com os conhecimentos de vocês. Você vai pegar, por exemplo, um óleo de girassol, vai colocar ali dentro canela em pau, folhas de louro, uma pedrinha de citrino, se quiser colocar também uma pedrinha de mirra, numa lua crescente, ou ainda melhor, numa lua cheia. Sacudir todos os dias, durante 7 dias, você vai ter um óleo encantado para a prosperidade. E aí, sempre que você for untar uma vela de prosperidade, você usa esse óleo. E aí, você poderia fazer um óleo de atração, usando, por exemplo, a noz moscada, quartzo rosa. Então, assim, vocês podem brincar usando elementos que vocês conhecem, de cristais, de ervas, de óleos essenciais, e montar óleos próprios para várias coisas, tá? Vocês podem fortalecer a intenção da vela de vocês através do entalhamento, né? De entalhar nessa vela símbolos, nomes. Então, por exemplo, você está fazendo um ritual de prosperidade, está usando uma vela amarela. Deixa eu pegar uma vela amarela aqui. Então, por exemplo, você está fazendo um ritual de prosperidade. Você pode desenhar um cifrão nessa vela. Você pode desenhar uma runa de prosperidade, por exemplo, a runa ferro. Você pode desenhar, por exemplo, um símbolo que para você remonte à prosperidade. Ou você pode escrever um número. Estou precisando de 10 mil reais. Estou precisando de 5 mil reais. Entalha nessa vela, tá? O valor, sempre focando ali na sua mente. Quando você quer atrair algo de cima para baixo. Por quê, Gilberto? Do alto. Você está materializando. Tudo que existe nesse plano vem de cima. Tudo vem de cima.
Como assim, Gilberto? Tudo vem de cima. Existe uma dimensão que nós chamamos de mundo das ideias, a caixa, espírito, né? A ponta do pentagrama de cima, o espírito, de onde os 4 elementos se manifestam. Então, quando você acende de cima para baixo, você está trazendo do mundo espiritual para o físico. Para onde? Para a terra. Gilberto, mas a vela não está na terra. Gente, aprende uma coisa. Os 4 elementos, eu falei isso já na última aula com vocês. Eles, por exemplo, tudo que é estrutura é terra, é matéria. Então, quando eu acendo essa vela nesse caldeirão, e eu entalhei de cima para baixo, quando chega na base, eu aterrei aquela energia. Eu trouxe do alto aquela energia. Por isso que você quer atrair, você escreve de cima para baixo. E esse escrever pode ser, por exemplo, com uma adaga ritualística, pode ser com a faca normal, pode ser com uma caneta, pode ser com a sua unha. Tem muitas bruxas que escrevem com a própria unha, desenham com a própria unha, tá? Pode ser com um alfinete, pode ser, entendeu? De cima para baixo, o que você quer trazer, materializar. Quando você quer banir, o contrário, de baixo para cima. Ou seja, está pegando da terra e mandando para o plano espiritual. Isso daqui, né? Esse movimento que você faz de pegar de baixo é quando você quer banir. Quando você faz isso daqui com a vela, o que você está fazendo? Invertendo a polaridade dessa vela. Então, o que significa inversão de polaridade, Gilberto? Basicamente, você está... Geralmente, a gente faz isso aqui quando você quer devolver uma magia que foi feita. A gente aprendeu isso na última aula também. E aí, o que você faz? Aí, geralmente, a gente utiliza a vela preta para isso. Você vai descascar essa parte de cima da vela. E você vai acender essa vela, né? Aqui. Então, a vela ela vai queimar ao contrário. Vai devolver para a pessoa que fez ali a magia. Eu ensinei isso, tá? Se vocês não assistiram a última aula, assistam que eu ensinei esse ritual lá. Mas hoje eu estou mais explicando a dinâmica de por que é assim que a gente faz, tá? Então, beleza, eu acho que era isso que eu queria trazer hoje. Tá. Então, agora, pessoal, existem algumas velas, tá? Que vocês podem encontrar. E essas velas, elas vão fortalecer o seu ritual, tá? Elas custam mais caro, mas em algumas vezes vale a pena o investimento, tá? Na apostila eu trouxe, né, para vocês alguns exemplos, nem todos, tá? Tem mais aqui. Então vamos lá. Vocês já viram aquelas velas de cabeça que formam a cabeça de uma pessoa? Aqui na tela, né? Essas velas a gente usa para várias coisas. E a gente já tem até medo, às vezes, dessas velas. Mas não precisa ter medo, não. A magia em si, gente, ela não tem cor. Essa coisa de magia branca, magia negra, magia azul, isso a gente até usa, às vezes, mas não é um jeito certo de falar. Magia é magia. Magia é alterar, é mudar. O que vai definir se aquela magia é positiva ou não é quem faz e o porquê faz. Por exemplo, Eliphas Levi, que é um grande ocultista, ele nos ensina o seguinte: uma mãe que reza para a conversão do filho está fazendo magia negra. Porque ela está pegando dentro do ego dela, do que ela... Gilberto, mas é uma coisa maravilhosa uma mãe que reza para a conversão do filho. Tá, culturalmente sim, mas você consegue entender que é a vontade dela que ela quer fazer sobre a vida do filho? Porque o amor de Deus, ele é tão intenso que ele dá o livre-arbítrio. Entende? Tipo assim, essa é a noção de amor. E aí, quando você quer que o outro... É magia negra. E, às vezes, existem rituais de magia negra, por exemplo, que são bons. Por exemplo, eu conheço rituais da Goetia, por exemplo, para cura, que é uma vertente de magia que trabalha com daimons, que consegue curar. E aí, qual é a magia branca, qual que é a magia negra aqui? E a amarração amorosa, por exemplo, onde eu quero que o outro fique comigo. E o querer do outro, e a vontade do outro. Mas é o meu amor que me motiva. Então, quando a gente vai falar de magia, não tem isso. Então, a gente tem conhecimento. Como você vai usar o conhecimento depende da sua evolução espiritual.
A vela de cabeça você usa várias vezes. Primeiro, para agradecer. Então, é muito comum, por exemplo, quando você vai em Aparecida do Norte, né, você ter aquelas velas de cabeça ali, por exemplo, para alguém que tinha um tumor cerebral, ou que tinha uma crise de enxaqueca, ou que tinha uma cefaleia crônica, né? Eu tinha cefaleia crônica. O que é a cefaleia crônica? É a dor de cabeça constante. A pessoa não para de ter dor de cabeça. Eu tive uma doença que chama... que é a inflamação da membrana que reveste o cérebro. A dor de cabeça era muito constante. Então, por exemplo, se eu tivesse feito uma promessa, eu poderia acender uma vela nessa vela de cera no formato da cabeça. Você pode usar essa vela para mudar a cabeça de uma pessoa, tá? Então, às vezes você pode, para implementar pensamentos. Como é que funciona, Gilberto? Basicamente, se tem a cabeça do homem e da mulher. Você vai batizar essa cabeça. E aí, isso é uma coisa que eu vou ensinar com vocês. Eu não tenho nenhuma vela dessa de cabeça, então eu vou fazer uma vela branca para vocês aprenderem como é que faz, mas basicamente é a mesma coisa. Sabe aquele ritual do padre, que ele vai e faz o batismo de alguém? Sabe? Que ele vai usar... Qual que é o elemento principal que ele usa? A água. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa vela, pode ser a vela de cabeça, pode ser a vela... Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema no braço, e você quer fazer um ritual para ajudar, ou, por exemplo, para colar um osso que quebrou, que partiu, ou algum problema, uma icterícia que essa pessoa tem no braço e não tem cura. Né? Várias coisas, né, podem ser feitas aí. Só que você vai conectar a energia daquela vela à energia daquela pessoa. E aí, como é que você faz isso? Você vai pegar a vela, né? Aí você pode ser a vela do braço, a vela da cabeça, a vela do que for lá que você tiver, para que você vai conectar com aquela pessoa. Você vai pegar água. Eu vou tentar fazer aqui, tirar esse notebook daqui, para não estragar meu notebook. Que a água e elétricos não combinam. Deixa eu tentar ver o que eu consigo fazer aqui para vocês, pessoal. Só para vocês verem aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui é meu caldeirão. Tá meio sujinho, tadinho. Você vai pegar essa vela, né? Então, pode ser uma vela de cabeça, pode ser uma vela de braço, pode ser até a vela branca mesmo, que você vai trabalhar representando alguém. Por exemplo, você vai fazer um ritual de união de casal. Você pode fazer da mesma forma, tá? Pega lá uma vela para um, uma vela para o outro. Você vai benzer essa vela com a água, né? Conectando a energia dessas duas pessoas. E aí, você tem que saber o nome completo da pessoa que você está fazendo. E você vai fazer esse movimento aqui, olha. Como se fosse um bebezinho mesmo, tá? Que você está fazendo. Eu te batizo, fulano de tal. Eu te batizo, fulano de tal. Eu te batizo, fulano de tal. Essa vela, e aí foi a cabeça, foi o braço, foi a perna, ela vai representar aquela pessoa em particular. E aí, a partir daí, você vai fazer os seus pedidos, você vai fazer o seu ritual. Então, por exemplo, se for um ritual para curar uma dor de cabeça crônica que essa pessoa tenha. Deixa eu voltar para o lugar aqui. Essa cabeça, né, que você consagrou com esse ritual, a gente vai segurar a cabeça dele como se fosse um bebê e vai batizar, tá? E aí você vai acender. Eu estou acendendo essa vela, eu invoco neste momento as forças de cura do universo, né, para curar essa pessoa que tem esse problema na cabeça. E aí, se você tem uma conexão, por exemplo, com alguma entidade de cura, e aí, por exemplo, pode ser o Baluaê na Umbanda, pode ser São Rafael da Cabala, pode ser Apolo, que é o deus da medicina grego, ou não tem conexão com ninguém, só quero pedir as forças de cura do universo, ou a Jesus Cristo, aí você vai buscar aquilo que a gente viu na última aula, sobre os amparadores espirituais. E aí, naquele momento, você vai pedir a força, vai acender a vela. Por quê? Fogo, mais uma vez, transmutação. Fogo vai transmutar aquilo que você está querendo fazer ali. Ainda dentro dessa questão da cabeça, por exemplo, você vai pegar essa vela, vai abrir ela e vai colocar um papel com o seu
o que você quer colocar ali na cabeça daquela pessoa. Só para vocês entenderem como é que funcionaria esse de colocar ideia ou mudar a cabeça de alguém. Num ritual, por exemplo, de adoçamento, vocês podem utilizar 2 velas de cabeça também. Uma para representar uma parte, outra para representar a outra. Vela de braço e perna, mesma coisa. Você vai oferecer ali para agradecer pela cura ao final, se foi uma promessa que você fez. Lembrando, gente, que toda promessa é um pacto, tá? Não importa se foi feita para São Miguel, para Jesus e tudo, tem que cumprir, senão você fica em débito, tá? Você fica com aquela energia em aberta. Prometeu, não importa para que egrégora, sempre cumpra, tá? A sua parte, até para a sua vida poder fluir. Por quê, Gilberto? Lei de troca e movimentação. Se veio um lado, tem um vácuo aqui que demanda. Se não há essa troca, você tem um bloqueio ali que vai te impedir. Então, é muito comum, às vezes, pessoas terem problemas na vida delas, assim, eu vejo muito isso, às vezes, no terreiro mesmo. Por quê? Ah, Gilberto, minha vida está amarrada. Você vai ver, ela fez uma promessa há 15 anos atrás e não cumpriu. Então, aquela energia continua em aberto. Ah, mas os espíritos de luz, eles não precisam de nada disso, eles não entendem? Entendem. Só que energia é amoral. Aprende isso, gente. Energia é amoral. Elas não são... E a gente tem que perder essa noção, o mago, o espiritualista, a bruxa, tem que perder aquela noção paternalista do universo. Aquela noção assim, ah, Deus me dá. Ah, meu Exu me dá. Ah, meu anjo da guarda me dá. Ah, meu orixá entende. Não entende, não. Tá? Vamos parar com isso. A gente tem que assumir. Nós somos divinos. Somos tão sagrados quanto os orixás. Você não pode se enxergar, meu irmão. Você tem um orixá em você. Né? A gente sabe, nós somos divinos. Né? O namastê, o Deus em mim. Tá? Então, temos que se ver como deuses. Honrar o que nós falamos. Outra coisa muito importante. Bruxo não deve mentir. Por que, Gilberto, não deve mentir? Porque a mentira, ela profana a sua boca, que é sagrada, tudo no seu corpo é sagrado, cada órgão do seu corpo é sagrado. Desde do seu cabelo, os seus olhos, a sua boca, os seus órgãos sexuais, o seu braço, a sua garganta, o seu pulmão, o seu útero, as suas pernas, os seus pés, tudo é sagrado. Quando você mente, a mentira, ela não tem base energética. Ela cria um vácuo energético. Então, por exemplo, como é que eu vou querer que as minhas palavras tenham poder num ritual se no dia a dia as minhas palavras são desprovidas desse poder? Poder é verdade. Então, evitem mentira, tá, gente? Não quer falar, não fale. O silêncio é valioso. A gente tem que aprender o valor do silêncio. Mas a mentira, ela vai tirando de você o seu poder, ela vai tirando de você a sua força. E aí tem algumas outras velas que vocês podem encontrar. Tem velas que vocês vão encontrar aqui em formato de figa. Né? A figa é aquele símbolozinho, né, que a gente encontra. A vela em figa, quando que você usa? Proteção espiritual, fechamento de corpo, quebra de magia, é uma vela boa para vocês usar. Tem umas velas, né, propícias, a gente falou, por exemplo, de usar 2 velas num ritual, por exemplo, de adoçamento ou união. Mas já existem velas que vocês podem comprar em casas de artigos esotéricos, que elas já é uma vela já com essa função. Existe, por exemplo, uma vela de nó. A vela de nó, tá vendo? Ela é ótima para desfazer amarração, desfazer blocos energéticos. Lembra aquele ritual que eu ensinei para vocês de que é cortar laços de inimigos ou de relacionamentos que já acabaram? Essa vela, por si só, ela pode representar esse corte. Quando o fogo queimar esse nó, ele vai desatando e queimando esses laços energéticos, né, entre as partes. A gente falou, né, desse ritual de virar a cabeça, mas tem a própria vela de virar a cabeça também, ó, vocês podem encontrar, que tem uma caveirinha em cima, tem essa espiral. A espiral traz a ideia do movimento. E aí eu estou fazendo várias e depois eu vou explicar que o fundamento de todas elas é sempre o mesmo. Tem velas, por exemplo, muito ligadas em rituais de prosperidade, por exemplo, vela em formato de chave, tá? Tudo isso, por exemplo, casas de artigos esotéricos tem, e quem morar, por exemplo, em regiões assim, onde não há esse tipo de comércio,
O Mercado Livre, você encontra todas essas velas, tá? Então, vocês podem, aí, quando sentirem vontade de fazerem ou de adquirirem, Mercado Livre ou internet, vocês encontram. Nós temos, por exemplo, vela em formato de cifrão, né, que também está ligada à prosperidade. Mais uma vela aqui trabalhando o aspecto do corte, que é a vela de tesoura, serve para cortar laços energéticos, cortar magias, cortar demandas, tá? E aí tem outras velas que vocês podem encontrar. Eu só destaquei algumas aqui. Qual que é o fundamento dessas velas? Nós já vimos que a cor da vela influencia na energia, porque cada cor tem uma vibração. Então, o poder do fogo vai responder baixo à vibração da vela. Já visualizamos isso lá na primeira aula. O formato da vela também vai fazer esse mesmo movimento, por dois processos que em todo ato mágico a gente faz. O primeiro processo, né, é o processo mental. A magia é tanto um ato externo quanto interno, né? Que é a lei da correspondência. Tudo que está em cima como tudo que está embaixo, e tudo que está dentro como tudo que está fora. Então, eu estou fazendo magia aqui do lado de fora, brincando lá de fora, mas aqui dentro, enquanto eu estou vendo aquele teatro, aquele fetiche ali, o meu subconsciente está sendo programado, tá? Porque muito da magia é programação mental. Então, quando eu olho, por exemplo, para aquele nó e vejo o fogo destruindo aquele nó, inconscientemente eu projeto, eu vou destruindo no meu inconsciente os nós das crenças limitantes, né? Os nós que eu acolhi. Como assim, Gilberto? Os nós que eu acolhi. Vou ensinar uma coisa sobre magia para vocês. A magia que cai na sua vida é a magia que você acolheu. Você aceitou para você. É igual um presente. Se eu te dou um negócio e você não quer, você entende que você... Não quero, não aceito. Uma pessoa que embrulha você cru, né? Embrulha, por exemplo, estrume de cavalo e te dá, você vai aceitar? Não vai. Agora, se a pessoa te dá uma joia, um mimo, você não aceita? Energeticamente é a mesma coisa. Só cai na sua vida o que você aceita. Não, Gilberto. A pessoa fez uma amarração, por exemplo, a pessoa fez um exemplo claro de inveja que cai na sua vida. Quando você acha que você tem muito, que você não merece. Por exemplo, você está lá, você faz uma viagem incrível, você compra o seu carrinho, sua casa, você faz algo que você gosta. Mas lá no fundo você tem aquela culpa da posse, né? Nossa, tanta gente não tem, eu tenho. Aquilo ali é a brecha que faz com que inconscientemente você aceite a inveja do outro. E aí seus caminhos se travam. Por quê? Porque você está no que nós chamamos de dissonância. Você está assim, num flagelo interno. Está doendo ter quando os outros não têm. Então, inconscientemente, eu atraio algo para não ter. Então, eu atraio ali a inveja do outro. E aí, quando você queima aquela vela, eu programo o meu subconsciente para quebrar esses nós, essas amarras energéticas. Ao mesmo tempo, né, isso aconteceu dentro, né, correspondência. Tem um outro processo, que é o que acontece fora. Por exemplo, tem um homem e uma mulher juntinho ali na vela que a gente viu, né? Na vela de adoçamentos e tudo, e união. Lembra da lei da atração? Semelhante atrai semelhante. Então, eu tenho duas imagens juntinhas. Aquelas imagens estão representando duas pessoas muito próximas. Aquilo vai se projetar trazendo essas duas pessoas muito próximas. E quem são essas duas pessoas? As duas pessoas emaranhadas energeticamente naquele ritual. Então, magia, gente, é compreensão de leis cósmicas e colocar elas em prática, colocar elas em evidência. Tá? Por isso que essas velas são muito funcionais e elas fortalecem o seu ritual. Outra coisa importante, Gilberto, lembra que a gente falou do poder das mandalas com velas? Nesse tipo de vela, por exemplo, aqui, você pode usar só ela, mas lembre da lei, quanto mais melhor. Você pode fortalecer esse ritual com a mandala de velas. Coloca essa vela representativa no centro e fortalece ela com um círculo de velas ao redor, potencializando. E aí, lembra que tudo vai para o centro, toda a energia converge para o centro.
Então, você fortalece aquele processo. Tudo claro, então, nesse sentido dessas velas? Eu achei legal trazer. Pessoal, eu vou dar um intervalozinho para vocês, tá? 10 minutinhos, são 9h20, 9h30 a gente volta, então. Tá bom? Deixa eu dar pausa aqui na gravação. Pessoal, voltando então depois do nosso intervalo, né, para o nosso último bloco de aulas. E agora, pessoal, eu vou trazer para você mais algumas informações, tá? Primeiramente, cada dia da semana tem uma influência astrológica, tá? O que seria essa influência astrológica? É uma influência energética. E aprender isso é um dos fundamentos básicos quando você vai fortalecer a sua magia. Agora, depois de tanto tempo, né, como nosso aluno, não faz mais sentido vocês só ficarem no básico. A nossa intenção é que vocês vão para frente, que vocês amplifiquem. Então, vocês sabem cores de vela, muita coisa de vela. Hoje nós aprendemos várias leis que regem aí a magia. E aí, na hora de fazer um ritual, duas coisas, para mim, são o básico. E assim, se vocês não quiserem ir para frente, porque, por exemplo, vocês podem escolher a hora mais adequada para um ritual, você pode escolher o momento astrológico, as conjunturas astrológicas mais adequadas, vocês podem escolher a estação do ano, por exemplo, a gente está agora na primavera, né, que é o Ostara, um momento maravilhoso para projetos, início de ciclos e tudo mais. Mas isso é um conhecimento mais avançado. O essencial, mas assim, se vocês seguirem essas duas diretrizes, seus rituais sempre vão ser feitos nos momentos mais apropriados, que são a fase da lua e o dia da semana. Olhou a fase da lua, olhou o dia da semana, acabou. A fase da lua a gente já conversou, né, até aqui. Então, você tem lá lua crescente cheia para coisas que você quer atrair, ampliar, produzir. Lua minguante, banimentos, limpezas, cortes, né, quebra de ciclo. Lua nova já é uma fase mais de trabalho espiritual, interiorização. Cada dia da semana tem uma energia. O português, por uma influência católica, acabou tirando isso. Mas no italiano, no espanhol e no inglês, fica muito perceptível, né, que os povos antigos, os latinos, os germânicos, eles entendiam essa influência. Por exemplo, segunda-feira, lunes em espanhol, Monday em inglês, lunedì em italiano. Todos eles referenciando ao dia da lua. Então, a segunda-feira é o dia da lua. É o dia para vocês se conectarem com a energia de transição, de mudança, rituais de vidência, rituais de novos ciclos, de transição, transformação. A cor da vela para segunda-feira é o branco, tá? Então, se você... Ou prata também, vocês podem trabalhar. O arcanjo do dia é o arcanjo Gabriel, tá? Então, quem gosta mais de trabalhar com anjo, arcanjo Gabriel. Mas segunda-feira é para isso. E aí, apesar da cor do dia ser o branco, se você quiser se conectar com essa frequência do dia, mas é qualquer ritual de evidência, qualquer ritual de transformação, qualquer ritual de mudança, né, pode ser feito numa segunda-feira. E aí, de todos os dias da semana, o mais influenciado pela Lua, obviamente, é a segunda. Terça-feira, martes em espanhol, dia de Marte, tá? É o dia que você vai trabalhar rituais de proteção espiritual, rituais de peleio, por exemplo. Muita gente faz magia. Dá licença. Boa noite. Boa noite, Cida, meu anjo. Boa noite para todos, né? Essas informações do Dias, você está na apostila? Tá sim, meu anjo, eu estou acompanhando por ela, ó. Tá. Tá certo. Muito obrigado. Isso era isso mesmo. Nada, meu anjo. Então, pessoal, o que acontece? Terça-feira, então, né, o dia de Marte, é o dia de... Muita gente faz, às vezes, até rituais de briga, de bloqueio, de separação na terça. Por exemplo, nunca faça um adoçamento na terça-feira. Mas o que eu posso fazer de bom, Gilberto, numa terça-feira? Pessoa que está sem energia, pessoa que está desvitalizada, por exemplo, pessoa que precisa de impulso, você que, por exemplo, está sofrendo algum tipo de ataque espiritual, terça-feira é o dia para isso. A cor da vela de terça-feira é o vermelho,
tá? E o anjo é o anjo Samael, ou Camael também, tá? Inclusive é o arcanjo, né, do meu signo de Áries. Quarta-feira, em espanhol, miércoles, né? Dia de Mercúrio. Mercúrio é o senhor da comunicação, da inteligência. Mercúrio é o senhor do movimento, do comércio. Então, quarta-feira é um dia bom para rituais de estudo, aprendizado. Lembra aquele ritual que eu ensinei da vela amarela? Quarta é um dia bom para isso. Quarta é um dia bom para reconciliação. Então, rituais de reconciliação numa quarta, porque trabalha o diálogo, o entendimento, a compreensão. Mercúrio lembra muito para o pessoal da Umbanda o arquétipo mensageiro de Exu, que é outra coisa que a gente tem esquecido muito. Exu hoje em dia é muita coisa, mas ninguém fala que Exu fala todas as línguas, que Exu é o senhor do entendimento, da inteligência, da comunicação, é o mensageiro. Mercúrio, né, é sincretizado com Exu. O anjo é o arcanjo Rafael e a cor é o verde, tá? Para quarta-feira. Quinta-feira, né, é o dia de prosperidade, é o dia de abundância. Só que assim, abundância é grande, tá? Quinta-feira é o melhor dia para rituais assim, aquele ritual bom. Jueves em espanhol, dia de Júpiter, né? O senhor, né? Júpiter é Zeus da mitologia grega. É aquele que é o pai de todos, o senhor, né, da abundância, aquele que senta no trono de ouro, o imperador, o número 4 do tarô. Então, quinta-feira é dia de prosperidade, abertura de empresa, rituais de prosperidade, tanto que na Umbanda também é dia de Oxóssi, que também rege a prosperidade. O arcanjo da quinta-feira é o arcanjo Uriel, que é o governante, inclusive, do elemento terra. Outro segredo de magia aqui. A igreja, gente, eu não sei o que ela tem com a prosperidade, né? A igreja católica. Nós temos 4 arcanjos, cada um rege um elemento. Nós temos Miguel no fogo, Rafael no ar, Gabriel na água e Uriel na terra. A igreja, por exemplo, foi dia agora dos arcanjos, só que só falaram de 3. Esqueceram o pobrezinho do Uriel, porque Uriel representa a terra representa prosperidade. Tudo que é prosperidade vem da terra. Então, por exemplo, o ouro vem da terra, as joias, as pedras preciosas vêm da terra, o alimento vem da terra, né? Aonde que as nossas riquezas estão concentradas? Na terra. Quando eu morro e vou para o céu, aonde que fica toda a riqueza? Na terra. Então, quinta-feira, né, a regência do arcanjo Uriel, a cor, né, da quinta-feira é esse azul índigo aqui, ó. Tá? Então, rituais de prosperidade na quinta-feira. Sexta-feira, né, é dia de qualquer ritual de amor, beleza, sedução, atração, aproximação, estética, tudo que é dia de Vênus, né? Viernes em espanhol, Friday, né, que é a deusa Freya, né, dos germânicos, que é uma representante também, né, do amor, da beleza, da sensualidade. Então, assim, sexta-feira é dia de amor, beleza, é um dia maravilhoso para tomar banho de hibisco, para fazer rituais de atração, para fazer adoçamentos. A cor é o rosa e o anjo é o arcanjo Ramiel. Sábado, né, é o dia de Saturno, é o Saturday, né, dia de Saturno. Saturno é o senhor do tempo, aquele que devora, que consome. Saturno que carrega uma foice, que corta as coisas, que rompe as coisas. Por exemplo, sabe a imagem do ano velho? Daqui a pouco todo mundo vai estar brincando aí. Vocês sabiam que essa imagem do homem velho é um eco do culto a Saturno? Porque a festa de Saturno acontecia ali entre o finalzinho de dezembro, dia 20, 25, a gente chamava esse período de Saturnália, que era a festa dedicada a Saturno. Tanto que o hábito de dar presente vai surgir nesse período, tá? Onde se presenteavam ali bonecas e tudo mais, as crianças, as pessoas. Começou ali esse ato de dar presente no final de ano. A imagem do ano velho que nós temos é um eco do culto a Saturno. Por quê? O fim do ano, fim de um ciclo, né, que está chegando. Então, sábado é bom para quê? Banimento, corte, limpeza, fim de ciclo. E aí, igual imagina, se você pega um sábado de lua minguante,
Acabou tudo, limpou tudo, sabe? O arcanjo é o arcanjo Auriel e a cor é o violeta, né? Que é a cor da transmutação. O domingo, né? O Sunday, o dia do sol, o dia do brilho, o dia da luz, né? Dia da prosperidade, da saúde, do bem-estar. Então, domingo é um dia para você fazer prosperidade, principalmente prosperidade assim, de reconhecimento na carreira. Por exemplo, quando você trabalha... Porque, assim, tudo pode ser trabalhado todos esses dias. Por exemplo, vamos pegar a energia do amor. Como é que seria a energia do amor no sábado? Aquele relacionamento de 50 anos de casado, porque Saturno rege tudo aquilo que é velho. Saturno, por exemplo, ele não tem prazer. Saturno é rabugento, é velho, é enjoado, é cansativo, mas é estável. Por exemplo, Saturno demora 28 anos no céu para dar uma volta completa. É o planeta mais lento que a gente tem. Saturno, então, ele traz esse aspecto, mas ele é duradouro. Então, o que seria o amor de Saturno? Aquele amor que não tem mais sexo, não tem mais... Mas, assim, tem estabilidade, tem confiança, tem segurança. O que seria o amor, por exemplo, dentro de Marte? Tapas e beijos. Então, assim, tudo pode ser feito. Prosperidade. O que é a prosperidade de Saturno? Aquele salário ali mínimo que cai todo mês. Né? Aquela estabilidade. A prosperidade de Júpiter. Aquela fortuna acumulada. A prosperidade de Vênus. Aquela pessoa, aquele dinheiro para viajar, para comprar roupa, para comprar joia, para fazer gosto da gente. A prosperidade do Sol, fama, sucesso, brilho, reconhecimento, movimento. Então, quem trabalha com vendas, com imagem, com projeto, o melhor dia é no domingo. Mas não só isso, saúde também. No domingo é um dia ótimo para fazer rituais de saúde. Domingo é um dia ótimo para você trabalhar a sua... Por exemplo, pessoas que estão depressivas, estão apagadas, quer que o seu brilho reacenda. Domingo. O arcanjo é o arcanjo Miguel e a cor é o amarelo. Tá? Isso também está na apostila. É claro que essa explicação eu que dei. Lá na apostila você só tem o dia, a cor e o arcanjo. Né? Mas a explicação vocês observam aqui na aula. Cada signo astrológico também tem a sua vela respectiva. E aí, Gilberto, antigamente, né? E assim, eu sempre faço muito essa referência antigamente, porque, assim, é claro que muito conhecimento esotérico e espiritual tem se desenvolvido agora, sabe? Por exemplo, eu amo constelação. Tenho minhas críticas à constelação. Por exemplo, eu faço faculdade de terapias integrativas, então eu estudo constelação também. Eu vou poder atuar como constelador, mas não vou atuar como constelador. Mas eu gosto muito do conhecimento que a constelação traz. O reiki, eu sou mestre em reiki. Eu gosto muito do sistema reiki. Eu acho que muito conhecimento esotérico tem sido criado nesse último século, e faz todo sentido. Agora nós estamos na era de Aquário, né? Então, assim, o renascimento da deusa, a Wicca, que surge nesse momento. Só que, ao mesmo tempo que surge muito, tem muita coisa, gente, que é muito superficial, que é muito... não tem muito efeito. Então, às vezes, é legal você voltar para as raízes. Uma coisa que as pessoas não sabem é que, antigamente, quando a gente fazia ritual para alguém, a gente usava a cor do signo dela na vela. E é uma coisa que vocês não encontram mais em nenhum tipo de literatura. Vocês não veem isso mais em livros, em cursos. Antigamente, os bruxos, quando iam fazer, por exemplo, um ritual para um ariano, ele representava ele com uma vela vermelha. Então, se vocês quiserem fazer esse movimento também, vocês podem representar uma pessoa pela vela correspondente ao signo dela. Áries, vermelho, tá? Touro, o verde pálido ou verde oliva. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa parecida aqui. Não vou ter. Aquele verde mais clarinho, tá? Gêmeos, amarelo. Câncer, azul pálido ou prata. Leão, laranja, dourado ou vermelho, mas é melhor laranja, tá? Virgem, marrom, aquele marrom terra mesmo. Libra, azul, é esse azul aqui, ó. Escorpião, preto, vermelho ou cinza, tá? Mas usem o preto. Sagitário, púrpura ou azul marinho. Aí, para Sagitário, você já vai usar esse azul aqui, tá? Quando for Libra,
você vai usar esse. Quando for Sagitário, você vai usar esse. Capricórnio também, você pode utilizar o marrom escuro, o cinza ou o preto. Aí você pode usar. Inclusive, gente, você sabe qual que é os dois signos que mais pegam o encosto? Vocês conseguem chutar? Virgem e Capricórnio. Porque a energia desses dois planetas, né, primeiro que, assim, Virgem, ele tem a energia de Vênus em queda. O que é a energia de Vênus? A energia do amor, do bem-estar, do prazer, né, já está em queda ali. Então, assim, naturalmente, aquela energia do bem-estar já é muito comum virginiano não dá muita sorte para o amor. E Capricórnio, vocês sabiam que Capricórnio ele tem uma energia de pânico? O símbolo de Capricórnio, né, ele é um cabrito, né, um caprino. O que acontece? Aquele caprino ali representa, dentro da astrologia, a cabra que alimentou Zeus. Na mitologia grega, Zeus, né, o pai de todos, todos os filhos de Reia eram devorados por seu pai, por Saturno. E aí o que acontece? Reia não queria mais aquilo, então ela entregou uma pedra, que ele nem mastigava, nem engolia, e escondeu Zeus. Zeus foi salvo por uma águia, que levou ele para uma ilha, né, e lá ele cresceu e ele foi alimentado por essa cabra. Quando ele cresceu, ele ficou tão grato, né, por aquele gesto que ele transformou a águia no seu animal mais próximo e pegou essa cabra e colocou no céu, virou a constelação de Capricórnio. Quando teve a guerra dos titãs com os deuses, né, na guerra, lá do alto, aquela cabra ficava jogando nos titãs estrelas do céu. E aquilo gerou um pânico muito grande nos titãs. Esse pânico, né, que representa a energia de Capricórnio, traz toda uma energia. Todo capricorniano carrega muito medo, sabe, muita coisa interna. O capricorniano ele é muito interno. Além disso, Capricórnio surge ali em meados do mês de janeiro. Lá no hemisfério norte, janeiro é o ápice do inverno para eles. Então, é aquele momento de frieza, aquele momento onde a comida é escassa. Então, quem nasce sobre a regência de Capricórnio, nasce sobre essa regência. Por isso que a gente fala, né, que são signos que acabam com muita facilidade sendo obsedados. Aquário, cores claras, tá? As cores mais claras e também colorido como o planeta Urano. O Urano tem uma corzinha azul clarinha também, mas aquele rosinha mais claro, bem levinho. E peixes, né? Verde mar. Não tem nenhum verde mar aqui, não. Mas só para vocês entenderem, então, essas são as cores. E aí vocês podem representar o signo. Quando vocês quiserem atrair aquela energia, vocês podem. E aí, gente, vou pegar lá. Posso entalhar o símbolo de Áries na vela para fortalecer isso. Ou posso representar alguém através da cor do seu signo, tá? Então, isso tudo está na apostila. Eu vou ensinar um ritual para vocês, bem legal também, que eu separei hoje, que é quando vocês quiserem harmonizar brigas na família, tá? Por exemplo, e aí pode ser para namorado, mas pode ser para mãe, pode ser para irmão, pode ser para o que for. Você vai pegar uma maçã mais bonita que você tiver aí, e vai tirar o topo dessa maçã. Eu tirei pouco, pode tirar mais, tá? Só para vocês, vamos tirar o miolo, vamos deixar só a casca. Vamos pegar o nome completo dessa pessoa, tá? Vai colocar dentro dessa maçã, que você tirou o miolo, vai pegar mel, né? Mel verdadeiro, por favor. E vai. Enquanto você pega ali o mel, e você vai colocando dentro, você vai mentalizando que essa pessoa fique mais calma, mais tranquila. Lembre-se sempre de usar palavras positivas. Não fala assim, que essa pessoa pare de brigar com todo mundo. Não. Que essa pessoa esteja em sintonia com a família, que essa pessoa, né, viva em paz. Né? Lembre sempre, só quando você vai fazer banimento que você fala o que você quer banir. O resto é sempre o que você quer atrair. Encheu, tampa, pega uma vela rosa, coloca num pires branco, acende uma vela rosa do lado, mentalizando isso aí. Melhor momento para isso, obviamente, numa sexta-feira ou numa quarta-feira, né, de lua crescente ou cheia.
é o que você visa atrair. A gente usa muito na magia, principalmente na magia das velas, o tal do pires branco. E por que a gente usa muito essa questão do pires branco? A gente usa muito o pires branco porque ele é neutro energeticamente falando. Cada cor a gente visualizou que tem um efeito. Então, o pires branco você pode usar para tudo, tá? Principalmente o pires branco ali feito de louça, tá? É o melhor para esse tipo de ritual. Porque cada cor tem uma vibração, e pode ser que aquela vibração não seja boa. Por exemplo, um azul, um vermelho, traz um aspecto mais de combate, de guerra. Então, o contrário, um rosa pode trazer um aspecto mais amoroso e é um ritual de banimento, é um ritual de força. Então, por isso que a gente recomenda o pires branco, tá? Lembrando que o pires branco, quando o pires trinca, né, é um bom sinal. É sinal que foi quebrado algum tipo de bloqueio. Gerou muita energia e quebrou. Sempre que esse movimento de ruptura é sinal de que algo quebrou, tá? O próprio barulho que faz, né? A própria ondulação da quebra é uma coisa boa. Pessoal, uma última dica que eu quero dar para vocês, e que eu gosto muito quando se trata de magia das velas. Quando você faz algo que você quer atrair, pegue um cristal correspondente ao seu pedido. Então, por exemplo, se é um ritual de amor, um quartzo rosa. Se é um ritual de prosperidade, um citrino. Se é um ritual de proteção, uma pedra preta. Se é um ritual de transmutação e cura, uma pedra roxa ou uma pedra verde. Pega essa pedra, coloque ela embaixo. Por exemplo, eu uso muito caldeirão. Então, para mim é mais fácil, é só enfiar debaixo do caldeirão. Mas, inclusive, se você quiser, você pode firmar a vela sobre esse cristal. Faz o seu... Ou então, por exemplo, lembra que a gente falou da mandala? Coloca esse cristal no meio da sua mandala, no seu ritual. Quando as velas queimarem, o incenso apagar, né, tudo direitinho, o que você vai fazer? Você vai pegar esse cristal e vai carregá-lo com você, na sua bolsa ou no seu bolso. Ou, por exemplo, deixá-lo... Por exemplo, você tem uma mesa onde você trabalha mais ali. Coloca naquela mesa. Por quê? Porque assim você vai conectando a sua energia àquele ritual. Isso faz com que venha mais rápido, tá? O efeito. É uma dica que eu queria trazer para vocês. Duas coisas importantes antes da gente finalizar e eu dar espaço para alguma pergunta que vocês tiverem. Primeiro, cuidado, gente, sempre com materiais inflamáveis próximo das velas. Tá? Então, assim, quando vocês forem acender a vela, por isso que eu recomendei que vocês tivessem um caldeirão, ou assim, então coloque no pires, mas assim, num lugar que não vai queimar. Evita acender vela e sair de casa. Acende uma vela quando a gente puder estar mais próximo delas. Se for uma vela de 7 dias, aí você vai fazer algum tipo, por exemplo, tem uns suportes que a gente compra às vezes, que é ótimo também para esse tipo de coisa. Por quê? Fogo é fogo, gente. Energias da natureza são amorais. Salamandras, principalmente quando você está mexendo com magia, o fogo se torna imprevisível. Tá? Gente, fogo, quando ele é um fogo ritual, o fogo por si só já é assim. Mas o fogo ritual, ele é muito mais dinâmico do que vocês possam imaginar. Tá? Então, fique claro isso. Outra coisa importante que eu queria falar com vocês sobre ritual. O ritual só termina quando todos os elementos foram guardados. Como assim, Gilberto? Enquanto você não limpa as coisas que você usou, não joga fora o que sobrou, por exemplo, você usou um vinho no seu ritual, não deixa aquele vinho apodrecer no seu altar. Você queimou uma vela, sobrou aquela cera, raspa e joga no lixo. Organiza o espaço que você fez no ritual. Isso vai fechar o seu ritual. Porque enquanto você... Imagina o seguinte, quando que você está cozinhando, você pode deixar o fogo aceso ali, vai dar ruim. Ritual é a mesma coisa. Então, assim, terminou... É claro que às vezes vai ser no outro dia, às vezes vai ser 2, 3 dias depois. Mas não deixa passar muito, não. Fez o ritual, terminou o ritual, vai lá, organiza as coisas, limpa o que tiver que limpar, entendeu? Limpa sempre ao final e limpa sempre antes. Por exemplo, se acender uma vela de banimento, principalmente quando for limpeza, banimento, virada de feitiço, essas coisas. Limpa tudo. Por exemplo, eu fiz um ritual de banimento desse caldeirão. Lava ele com alfazema depois, põe ele no sol para ele pegar uma energia positiva.
entendeu? Joga sal grosso, passa na fumaça de um incenso. Por quê? Toda aquela energia ficou condensada ali. Se eu não limpo e depois faço um outro ritual, o ritual antigo atrapalha. Imagina, por exemplo, que você fez um doce na sua casa, na panela. E aí agora você vai fritar um ovo. Se você não tiver feito a limpeza, não vai ficar legal. E aí, se você continuar isso, depois você vai e faz arroz. Vai ficar uma porcaria. Então, a magia é a mesma coisa. Magia, tudo que vale na cozinha, vale na magia. Então, vai fazer magia? Limpa tudo antes e depois. Tá? Isso é importante. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento sobre as velas, sobre o que foi falado hoje? Tudo certinho? Então, pessoal, quero muito agradecer a todos vocês pela participação em mais esse curso aqui da Escola Espiritualidade Livre. Foi uma honra passar essas últimas semanas aí com vocês, né? Espero poder ter somado na caminhada espiritual de vocês. Lembrando que esse conteúdo é de vocês, tá? Então, vocês podem assistir quantas vezes quiser. Convido vocês a reassistir em outros momentos. Não deixem de fazer também a leitura da apostila, tá? É muito importante fazer a leitura da apostila. Eu sei que alguns ainda não imprimiram, agora vocês têm aí as 4 apostilas, imprimam, façam a leitura, tá? Tem muito material. Não deixem também de assistir as aulas, porque tem coisas que estão na apostila e tem coisas que estão no vídeo. Tem coisas que no vídeo estão mais bem esclarecidas que na apostila, e vice-versa. Então, é um formato que tem que ser feito em 2. Se tiver alguma dúvida sobre magia das velas, pode colocar, pode mandar para mim. Às vezes demora um pouquinho para responder, que são muitas coisas, mas eu sempre vou responder vocês, tá bom? Pessoal, outra coisa importante. Posso fazer uma pergunta? Claro, Ana. Tem alguma energia, porque você sabe que eu sou astróloga, né? E eu gosto muito de mexer nessa energia dos novos ciclos de aniversário e tudo mais. Tem algum ritual de vela que eu possa fazer? Porque aí eu não posso visualizar dia, horário e tudo mais, por questão de aniversário, cada um cai num dia, numa lua, enfim. Tem algum ritual que eu possa fazer para esses novos ciclos? Perfeito. Então, vamos lá. Eu falei com vocês sempre podem, que a base é olhar o dia da semana, a fase da lua. Mas, por exemplo, primeiro, vou dar um exemplo para ficar claro para você. Quando você faz um ritual de assoprar canela no início do mês, muita gente agora está falando que não, que se começar na lua minguante, que você tem que soprar pimenta, que você tem que soprar... Não é assim. O que você está canalizando é a energia do início do mês. Porque a bruxa, ela é uma canalizadora, sempre. Por exemplo, você sempre canaliza da natureza a energia de determinado elemento. Então, a energia da vela, do cristal, por exemplo, você vai na cachoeira, você está canalizando a energia ali da cachoeira. Você vai no cemitério, você está canalizando a energia do cemitério. Então, você canaliza energia. O lance é saber de onde eu estou canalizando essa energia. Se eu estou canalizando essa energia, por exemplo, do dia do aniversário, desse novo ciclo, então não importa se é lua minguante, o dia que é. Estou canalizando a energia do aniversário. E aí, você pode fazer qualquer coisa, desde que o intencionamento seja isso. Por exemplo, o próprio ato de soprar uma vela no aniversário e fazer um pedido já é um ritual. O próprio ato, por exemplo, de bater palmas no aniversário já é um ritual. Né? Para aquelas palmas que você está batendo ali, que são boas vibrações que você está emanando sobre o aniversariante, e aí automaticamente você está espantando a doença, espantando más vibrações daquela pessoa. Então, por exemplo, você pode fazer um ritual dedicado àquele novo ciclo, que é o que eu recomendaria. Por exemplo, o que eu faço nos meus aniversários? Primeira coisa, todo aniversário meu eu faço uma lista de coisas que eu quero para aquele próximo ano. E aí, por exemplo, eu posso acender uma vela marrom para materializar aqueles objetivos ali. Acendo essa vela sobre aqueles pedidos, por exemplo. Eu sempre, nos meus aniversários também, eu sempre gosto de fazer uma reflexão do que foi. Então, você pode fazer várias coisas. Aí você pode trabalhar, não tem um rito específico, mas você pode fazer tudo desde que o que você esteja canalizando seja a intenção daquele novo ciclo. Por quê? Porque o céu voltou para o mesmo ponto de novo. Então, há uma energia concentrada ali, uma energia potencial ali. Tanto que essa energia ela é real que a gente tem um inferno astral.
aquele período ali de um mês, que é basicamente energias que estão cambiando. É que eu ensino sempre para o meu cliente, é que hoje é meu aniversário, mas eu já acendi a vela. Parabéns! Mas, assim, na verdade, eu pego sempre o mapa, né, do cliente e eu ensino naquele horário da Revolução Solar, para que ele pegue aquele mapa, faça uma visualização, um ritual, que ele sinta. E eu gosto muito de mexer com vela, na verdade. Então, eu queria complementar com as velas para orientar os clientes. Então, sendo intencionalmente, não importa, é isso, né, que você quer dizer? Sim, exatamente. Uma sugestão que eu te daria, então, né, se você quisesse trabalhar com ele, é orientar ele a conseguir essas 12 cores de velas que a gente falou, sabe? E acender-se intencionando cada uma delas. Então, por exemplo, porque na verdade a gente precisa de todas essas influências na nossa vida. Então, pode ser uma sugestão. Ou os ciganos, eles trabalham muito isso, essa magia de cores. Porque aqui eu acabei focando muito nas cores individuais. Mas na magia cigana, por exemplo, você trabalha com uma infinidade de cores e você pode fazer isso. Você pode, as 7 cores ou 12 cores, né? E fazer um pedido para cada uma, por exemplo. Uma sugestão também que eu daria nesse caso, que seria muito legal, não necessariamente usando velas, seria 2 listas. Uma, claro, eu não sei se no dia do aniversário é legal você fazer isso, talvez uns dias antes seja interessante. Você fazer um ritual de virada de ciclo, né? Como é que seria essa virada? Inclusive, nós temos um anjo que ajuda nisso, que é o anjo Cassiel. Você vai escrever tudo que te doeu, que te magoou, tudo que você passou de complexo nesse último ano. Escreve, inclusive é algo que eu faço todo final de ano também. Analisa aquilo tudo e queima, né? O que a gente falou, quando você queima algo, você está queimando aquilo, e depois acende o que você espera, né, para o próximo ciclo. Outra coisa que você pode fazer, gente, quando se trata de magia das velas, é fazer um pedido em cada vela e acender ela. Então, por exemplo, dentro daquilo ali. Então, a vela amarela, prosperidade, brilho, a vela verde, saúde, coisas que você espera para o próximo ciclo. E aí, Valquíria, uma sugestão que eu te daria é você desenvolver uma tabela, que, tipo assim, olha, verde para cura, azul, e passar essa tabela para eles. Olha, adquire 7 velas, por exemplo, e aí entalha na vela tal coisa, vibrando aquilo para o próximo ciclo. Acho que seria legal. É legal, porque assim diferencia também. Obrigada, Gilberto. Parabéns, Valquíria. Mas que alguém o Pai abençoe, viu? Sim, dá para dizer parabéns. Por vocês. Eu não ia estar aqui hoje, mas como eu deixei a comemoração para o sábado, aí eu vim aqui na aula. Que bom. Obrigada. Pessoal, então é isso. O certificado de vocês deve ficar pronto essa semana. Eu vou tentar agilizar isso o mais rápido possível, tá? Quero convidar vocês, próxima quinta-feira da semana que vem, a gente vai ter na verdade, é um workshop gratuito, tá? Eu vou estar, agora no mês das bruxas, a gente vai ter o nosso curso de magia natural. Vão ser 2 meses de aula, né? Vai ser mais longo, que eu sei que às vezes 4 aulas passa rapidinho. Então, vai ser, acho que de 8 a 10 aulas, eu ainda estou vendo quanto tempo que vai demorar. Mas eu vou fazer um workshop meio que experimental, né? É a primeira vez que eu faço isso. Vai ser próxima quinta-feira, tá? Vai começar também às 8 horas da noite. Vai ter certificado, só esse workshopzinho, tá? Para vocês. Então, fica o convite aberto. Mais para frente eu posto lá no grupo, tá? Mais informações, direitinho. Então, quinta-feira que vem, mas eu posto lá no grupo depois, podem ficar tranquilos. E outra coisa importante, o certificado, eu vou agilizar isso o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Assim que eu tiver acesso à gravação, eu já coloco lá no grupo para quem chegou na metade da aula, para quem quiser reassistir de novo, tá bom? Gratidão. Boa noite, viu? Obrigada.